Boa noite, amados. Quantos são do Senhor? Glória a Deus. Nós somos dele, como nós cantamos aqui. Eu sou teu. Esse é o nosso Pai amado, nosso Deus maravilhoso. Só temos a agradecer pela sua bondade, pela sua benevolência, por tudo que ele tem feito por nós. Esse é o nosso Deus. Glórias ao Senhor. Nós temos um tema: como posso ser voz de Deus? Como Ed disse, como ouvir a voz de Deus? Tudo está dentro do mesmo contexto, irmão. Ouvir, ser, tudo depende da nossa entrega, da nossa obediência ao nosso Deus. É isso que nós vamos ver hoje. Como posso ser voz de Deus? Muitos de nós nos perguntamos muitas vezes, como posso fazer algo para refletir Deus na minha vida, para que as pessoas possam ver Deus na minha vida, como posso ser essa voz de Deus, como posso ser canal do Espírito Santo aqui na terra, como posso refletir a glória de Deus, que as pessoas olhem para mim e digam assim: meu Deus, esse daí verdadeiramente é diferente. Essa pessoa tem algo diferente. Quando ela fala, a gente vê que provém de algo sobrenatural, de algo que é espiritual, de algo que vem de Deus, porque humanamente falando, nós não seríamos assim. Né? Fale você por você mesmo, eu falo por mim mesmo. Humanamente nós não seríamos assim. Mas Deus nos transformou, Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa essência, Deus muda a nossa voz. Não fisicamente, mas espiritualmente. As pessoas começam a ouvir você de maneira diferente. Porque parece que o que sai de você não é algo humano, é algo que vem do trono de Deus. E é isso que nós temos que refletir aqui nessa terra. Nós temos que ser voz de Deus em todos os momentos, em tudo que nós fizermos, porque isso reflete a glória de Deus na nossa vida. João 14, 21, pastor Afrânio, por favor, leia e ore. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Te bendizemos, eterno e glorioso Deus, pela honra, pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença, contigo mesmo, na tua grandiosa e majestosa presença, por termos já desenvolvido os 5 minutos de oração, por termos tido uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. Agora capacita-nos também, unge-nos para que ouçamos com avidez essa palavra já posta no coração da tua serva, nossa pastora, Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já nós nos abrimos, escancaramos o coração para ter do Senhor aquilo que vem do trono do Altíssimo. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa interessante, irmãos. Ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui tem uma condição. Não é só ter os mandamentos, tem que os guardar. Tem que estar, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem que ter o guardado em seu coração, em sua vida, em sua mente, em seu proceder, em seu falar, em seu agir, nas suas atitudes. Nós temos que ter os mandamentos de Deus. E o que é o mandamento do Senhor? A palavra dele. Os princípios de Deus têm que estar em nossa vida, para nós sermos usados por ele, para nós guardarmos, para nós sermos... Olha como ele fala aqui. E esse é o que me ama. Quem ama Deus é o que guarda a sua palavra, os seus mandamentos. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha que coisa linda. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Manifestarei a ele. Como é que Deus vai se manifestar a nós? Quando nós guardamos suas palavras. Quando nós guardamos seus mandamentos, ele se manifesta a nós. E nós passamos a ser voz de Deus. Nós passamos a viver o que Deus mandou nós vivermos aqui nessa terra. Para isso, eu tenho que guardar os seus mandamentos. Eu tenho que viver a sua palavra. Eu tenho que viver os mandamentos do Senhor.
Deus fala que todos nós podemos ser profetas. Isso é bíblico. 1 Coríntios 14, 31 fala assim: porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. Todos nós podemos profetizar. Todos nós podemos ser voz de Deus. Mas para nós falarmos o que Deus quer, nós temos que ter os seus mandamentos. Porque nós sabemos que tem profeta de tudo quanto é lado, irmão. Profeta em tudo quanto é lugar. Profetada aí de todo jeito e todo canto. Todo mundo pode profetizar. Mas para ser voz de Deus, tem que guardar os seus mandamentos. Para Deus se manifestar a cada um, nós temos que ter guardado, ser amados do Pai, amados por Jesus, porque Ele fala, meu Pai o amará, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Então, para que haja manifestação do Espírito Santo na nossa vida, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, nós temos que viver. E o que nos faz ser voz de Deus aqui nessa terra é a obediência à sua palavra. Ser obedientes à voz de Deus para a nossa vida. Porque nós não será a nossa voz que será propagada, é a voz de Deus através da nossa vida. E essa é uma responsabilidade muito grande, ser voz de Deus na terra. Dizer que sou cristão, dizer que sou crente, que vivo a palavra de Deus, se as minhas atitudes, o meu proceder, não combinam com aquilo que eu estou falando. Deus quer que nós sejamos voz dele aqui nessa terra. Deus quer que sejamos testemunhas dele aqui nessa terra. Deus quer nos usar como homens e mulheres profetas aqui nessa terra. A palavra de Deus fala que a palavra tem poder, irmãos. Para a nossa própria vida, ela tem poder. Eu assistia nessas Olimpíadas uma moça que ela é aquele que você corre, como eu não sei o nome, a pessoa corre, pula o mais longe que puder. Salto à distância. E essa moça, ela tinha 3 tentativas, eu não sei se vocês assistiram esse. Ela tinha 3 tentativas de fazer esse pulo. E as 2 primeiras tentativas, ela falhou. Nas 2 primeiras tentativas. Quando ela foi para a última tentativa, ela começou a falar com ela mesma. Ela começou a falar assim: você pode, você consegue, você treinou para isso, você lutou para isso, voa, voa. E ela começou a falar para ela mesma aquilo. Ela começou a ouvir as suas próprias palavras. Você pode, você consegue, você lutou para isso, você vai conquistar, voa, voa. E ela correu no último pulo dela como nunca. E ela pulou mais de 7 metros e conseguiu um recorde naquele momento. Porque palavra tem poder, irmão, tanto de vida quanto de morte. Se ali ela esmurecesse e falasse 2 vezes eu não consegui, eu não vou conseguir agora a última. Se eu não conseguir as 2 primeiras, ela esmureceria ali e não conseguiria nada. Porque ela mesma estaria se colocando, profetizando para a vida dela. Nós temos o poder, irmãos. É bíblico. É bíblico. Nós temos esse poder, tanto de vida quanto de morte. Mas a questão é, temos sido voz de Deus aqui nessa terra? Muitos vão tentar nos enganar, muitos vão tentar fazer com que nós não sejamos essa voz, muitos vão tentar falar contra. Mas para nós sermos voz de Deus, nós temos que estar com o nosso altar restaurado. Nossa vida tem que estar digna do Senhor, para ser voz dele. Porque nós podemos ser nossa própria voz, nós podemos ser voz do inimigo. Mas ser voz de Deus, Elias, eu acho muito tremendo, quando Elias pediu fogo do céu, primeiro ele fez o quê? Primeiro ele restaurou o altar. Para que Deus mande fogo na nossa vida, esse altar tem que estar restaurado, esse altar tem que estar pleno na presença do Senhor, tem que estar digno de receber o fogo de Deus na nossa vida. Não deixemos o inimigo roubar o que Deus preparou para cada um de nós. Você foi feito para ser voz de Deus aqui na terra. Nós somos feitos para sermos vozes de Deus aqui, a voz do Senhor aqui nessa terra. Então nós temos que estar totalmente restaurados, obedientes à palavra de Deus. Eu achei muito interessante o caso de às vezes as pessoas, o inimigo tenta roubar aquilo que Deus colocou para as nossas vidas. Deus nos fez para sermos adoradores. Deus nos fez para sermos santos, santificados na sua presença. O homem que se corrompe, mas
a ideia original de Deus é a verdadeira adoração. É ser visão, audição, voz, tudo de Deus aqui nessa terra. Em 1 Reis, você não precisa abrir, conta uma história da mulher de Jeroboão. Ela tentou enganar o profeta. Se você for ler a história, vamos lá abrir rapidinho. 1 Reis 14. 1 Reis 14. De 1 a 10, diz assim. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Disse este à sua mulher: dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual, a meu respeito, disse que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino que estava doente. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Aías já não podia ver, ele estava cego, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Aías o ruído de seus pés, quando ela entrava na porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que finges assim? Pois estou encarregado de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel: porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel. E tirei o reino da casa de Davi e tu entreguei. E tu não fostes como Davi, meu servo, que guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o coração, seu coração, para fazer somente o que parecia reto aos meus olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, fizeste outros deuses, imagens de fundição, para provocar minha ira, e me viraste as costas. Porquanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, eliminarei de Jeroboão todo aquele do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe. E se você continuar lendo, a palavra, ele fala para essa mulher de Jeroboão, que quando ela voltar e quando ela pisar o pé na cidade, a criança irá morrer, a que estava doente. E assim se aconteceu. Irmãos, não pense que porque a gente não vê, Deus não fala. Às vezes o que os olhos não veem, o coração não sente. Só que Deus vê tudo. O homem pode não ver. Mas quem é de Deus é voz de Deus. Não precisa enxergar para saber. Aqui o profeta, ele era cego. Pela sua idade, já estava cansado de dias. Mas Deus não deixou de falar com ele. Você não deixa de ser voz de Deus porque algo você não está vendo. Seja voz de Deus porque Deus nos dá o discernimento do que é certo e do que é errado. Deus vai sempre mostrar, irmãos. Deus não é falho. Nada foge aos olhos de Deus. Às vezes a gente pensa que foge, a gente faz alguma coisa, se a pastora não vir, né, para falar corretamente, se o pastor não está vendo, se a missionária não vê, Irmão, Deus é Deus. Não adianta eu querer agradar homens e não agradar a Deus. Eu posso me mostrar santo diante da pastora, mas e Deus? Como é que vê a sua vida? Para eu ser voz de Deus, eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser obediente à palavra do Senhor. Para Deus falar comigo e eu entender as coisas, eu tenho que ser submisso à sua palavra. Eu tenho que ter o altar totalmente restaurado para que o fogo caia na minha vida e eu seja bênção. Eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que viver. Muitas vezes nós não precisamos pedir. Deus quer derramar na nossa vida. Deus quer que nós tenhamos sempre a palavra dele em nossos lábios. É isso que Deus espera de cada um de nós. Ele quer que nós vivamos o seu evangelho. Vivamos o que ele tem para nós. Quantos de nós não conhecemos
a história de Ezequiel 37, que fala dos ossos secos? Quantos de nós? Alguém não conhece? Eu creio que na igreja não tem ninguém que não conheça. Quem está assistindo, depois leia. Ezequiel 37, de 1 a 12, vai falar do vale dos ossos secos. Quando ele vai ao vale, e ali ele só enxerga ossos secos. E Deus vê aqui, o que tu vês aqui? Eu vejo ossos, somente ossos. Olha, imagina, não estava o esqueletinho ali todo completinho, não, irmãos. Era um vale de ossos, não eram de esqueletos completos. Era pedaço de braço, de fêmur, de crânio, era um vale cheio de ossos. Ali não tinha esperança. Onde tem esperança? Nem para cachorro ali tinha esperança, porque nem carne tinha nos ossos. Eram ossos sequíssimos. Não dava nem para roer os cachorros, nem queriam estar ali para roer. Porque eram ossos sequíssimos. E Deus ali olha para ele e fala assim: o que tu vês aí? Ossos sequíssimos, ossos secos. Deus fala para ele: profetiza esses ossos, para que vivam. Para ser voz de Deus, irmãos, tem que obedecer. Às vezes a gente não entende certas coisas que Deus manda a gente falar, fazer. Nós só temos que obedecer à vontade dele. E ali Ezequiel, ele não questionou, mas Senhor, não tem como, ou profetiza, fala isso. E Ezequiel foi lá e falou tudo o que Deus mandou naquele lugar. E começou a se ouvir estalos naquele lugar. Porque ali, muitas vezes, irmãos, nós como humanos, nós vemos ossos. Ali Ezequiel via ossos, mas Deus via um exército. E aqueles ossos foram se juntando e ali se formou um grande exército. Deus faz isso na nossa vida. Deus fala assim, fala. Seja homem de Deus, seja mulher de Deus, que a minha palavra esteja nos teus lábios. Que a minha verdade esteja na tua boca. Que você viva aquilo que eu quero para você. É isso que Deus quer, que nós falemos. Porque falar, profetizar é conosco. O milagre é com Deus, irmãos. O milagre é com Ele. Nós não vemos como Ele vê. Nós não enxergamos humanamente como Ele vê. Nós enxergamos um vale de ossos secos, mas Deus vê aquele exército. Era improvável, irmão, totalmente improvável que aqueles ossos revivessem. Profetiza. Profetiza significa o quê? Futuro. Não é profetizar, não é presente. Profetizar significa que algo vai acontecer. É futuro. Futuro. Profetiza sobre a sua vida. Deus fala para você aqui, fala hoje que eu opero amanhã. Fala hoje que eu opero amanhã. Seja o que for, sejamos essa consciência, essa voz. Essa voz de Deus aqui na terra, com a palavra dele, irmãos. Não é a nossa vontade, é a vontade dele. É o querer dele, através da sua palavra. Porque, irmãos, muitas vezes não adianta a gente fazer o que Deus não mandou. Ou não fazer o que é para fazer. Muitas vezes nós queremos fazer aquilo que Deus não falou para fazer. Porque é a nossa vontade. Nós temos que fazer o que Deus manda. Não é o que eu quero. Não é o que eu gosto. Um dia desse a gente estava conversando sobre sermos ministros de louvor. A gente não bota louvores que nós gostamos. Quem é ministro realmente não coloca louvor. Vou dar um exemplo, tá? Dentro do ministério, tá? Para a gente ter uma visão para a nossa vida individual, pessoal. A gente estava conversando com a Andreane, a gente falava sobre isso. Por exemplo, a gente não ministra aquilo que a gente gosta. A gente está aqui para exaltar quem? A Deus. Então, eu não vou aqui, eu vou cantar essa música porque eu gosto. Eu vou cantar o que Deus quer para aquela noite. Por exemplo, quando o André foi selecionar essa música, o que tu queres para essa noite? Eu vou te exaltar aqui essa noite. Quantas vezes, eu falei até desse exemplo, quantas vezes eu cheguei aqui, olha, vai ser esse louvor, eu particularmente não gosto desse louvor. Um monte de vezes eu já falei isso. Eu não gosto, eu não gosto desse louvor não, mas como não é para mim, é para Deus, Deus me colocou no coração de louvar com essa música aqui, porque é para Ele, o culto é para Ele, não é para mim.
É para mim, é para ele, então nós vamos cantar essa música. Porque é para louvar o nome do Senhor. A ser a nossa vida, irmãos. Muitas vezes nós vamos fazer coisas que nós não queremos, vamos ouvir coisas que nós não queremos, vamos falar coisas que nós não queremos. Mas é a vontade de Deus, é a palavra de Deus, é o que Deus quer. É por aí. E tem que ser assim. Nem sempre vai ser aquilo que nós queremos. Eu vi um exemplo tremendo, olha. Davi quase morreu por causa de um trono que ele não pediu para sentar. Ele estava lá no meio do pasto. Ele não sabia nem que Deus tinha escolhido ele para ser rei. Ele não pediu para sentar naquele trono. Ele quase morreu por causa desse trono. Mas quando Deus quer, acabou. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. José quase morreu por uma túnica que ele nem pediu para ganhar. Foi o pai que fez para ele. Ele falou, pai, faz uma túnica diferente para mim, porque eu sou o queridinho do papai. Não! O pai fez uma túnica, ele quase morre por causa de uma túnica. Ele não pediu nem para vestir aquilo, nem para ganhar aquilo. Nós temos que ter. Muitas vezes nós seremos perseguidos, nós seremos por coisas que nós não pedimos, porque Deus assim falou. Às vezes nós perdemos amizades porque nós falamos a verdade. Quantas vezes perdemos? Se afastaram porque você foi verdadeiro, porque você não vai deixar de fazer o que Deus quer para agradar ninguém. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Deus vai fazer a vontade dele, você vai ter que deixar Deus fazer a vontade dele na sua vida. Seja abençoado por Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Pense em Noé, eu penso assim, vi alguns exemplos aqui muito tremendos. Gênesis 7 fala da construção da arca, né? Noé, em obediência, construiu a arca. E ali você vê que ele constrói uma arca, e ali com certeza, lá eu li várias vezes, mas não detalha tudo na essência, né, que a gente gostaria, né? Pois enquanto ele construía, com certeza, você imagina, você está num lugar bem desértico, né, um lugar muito grande, porque antigamente não eram tantas pessoas como existem hoje. Então você começa no meio do nada, bem dizer assim, construir uma arca imensa. Não tinha como ninguém passar por ali de longe e não enxergar um barco enorme sendo construído. Tinha? Tinha. Não tinha, irmãos. Até porque material ele ia lá na cidade, não tinha como. Então as pessoas, que cara doido. Está construindo uma arca num lugar onde ninguém, não tem nem água aqui. E quantas ali ele falava, olha, estou construindo, Deus mandou construir isso aqui, vai vir um dilúvio, vai cair água do céu em abundância, vai inundar toda a terra. E ali ele estava pregando. Não estava? Ele pregava, não pregava? Mas ele fazia principalmente o quê? Construir a arca. Deus não mandou ele ir pregar, ele mandou pregar prego, né? Não pregar. Ele pregava com certeza, mas o objetivo dele ali, Deus mandou ele construir a arca. E Deus falou assim: olha, vai entrar teus filhos, as mulheres dos teus filhos, a tua mulher e os animais. Porque Deus já sabia quem ia entrar. Mas se alguém se convertesse ali e quisesse entrar, com certeza entraria. Porque estava sendo anunciado ali. Deus estava anunciando ali. Aquele momento. E ele estava falando. Não adianta, irmãos, você estar gritando, arrependa-se, se não estiver construindo a arca. Já pensou se Noé chegasse em tudo quanto é canto lá, e dissesse, olha, Deus vai vir, vai cair água do céu, tudo quanto é canto, vai cair água do céu, vai cair água do céu, vai cair água do céu, e não construísse a arca? Ia adiantar? Não ia adiantar. Deus não mandou ele fazer isso, Deus mandou ele construir a arca. Deus mandou ele construir a arca. Nós temos que entender isso. Cuidado para fazermos o que ele não pediu para nós fazermos. E não fazermos o que ele pediu. Os últimos dias serão como o de Noé. Não diz assim a palavra do Senhor? Os últimos dias serão como o de Noé. A obra que ele colocou em suas mãos, você executou. Imagine se o Noé estivesse falando sobre a chuva, mas não estivesse construindo a arca. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Ele vai querer saber se assim como ele estava pronto, Noé, você também está pronto. Você fez o que Deus mandou?
Muitos estão querendo fazer o que Deus não mandou. Ai, Deus mandou isso aqui, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Meu irmão, escuta a voz de Deus. Seja a voz de Deus. O que que Deus mandou você fazer? Não é o que você quer fazer. Para eu ser voz de Deus, eu tenho que obedecer a Deus. Não é fazer o que eu quero. Muitas vezes nós queremos nos exaltar e não exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes nós somos a nossa própria voz e não somos a voz de Deus. Nós temos que entender algo, irmão. Deus, um outro exemplo que eu vi, Deus não honra conquistas. Ele honra renúncias. Nós seremos conhecidos não pelas conquistas que nós fizemos, mas pelas renúncias que nós fizemos. Nós renunciamos o nosso próprio eu. A nossa vontade morreu. É aí que você é conhecido, por aquilo que você deixou de fazer, porque eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, é Ele que vive. Nós temos que entender isso. Viver a vontade de Deus. Como é que Pedro foi conhecido? Dos melhores momentos de Pedro. Na pesca maravilhosa. Quando Jesus entrou naquele barco, irmãos. Não tinha peixe, só tinha rede vazia naquele lugar. E Jesus fez ele ir para o mar de dia, teve a maior pesca da vida dele. Melhor, não existiu nenhuma como aquela. Depois que ele estava ali naquela pesca maravilhosa, Jesus olhou para ele e falou assim, agora larga tudo e segue-me. Por que ele não falou assim, tu não tem nada, teu barco está vazio, tu não tem peixe, tu só tem essa rede aí, já está toda suja. Vamos, me segue aí. Vamos evangelizar, vamos ser pescador de homens. Não é fácil? Largar tudo? Quando você não tem nada? Mas não, irmãos, ele esperou ele ter a melhor pesca da vida dele. Para ele dizer assim, olha, deixa tudo e vencer a minha voz aqui nessa terra. Irmãos, que coisa linda. Como Deus faz, mostra quem nós devemos ser. É muito fácil largar o barco vazio, é muito fácil largar a rede vazia. Isso não é renúncia, irmãos. Isso não é renúncia. Renúncia é o que te custa. É o que não te custa não vale nada. Nem para Deus vale. Se não vale nem para você, pai, eu vou deixar isso aqui mesmo, porque não tem mais jeito mesmo. Eu tô morrendo aqui já de fome. Vou agora ver se pelo menos sai uma comidinha ali com aquele homem. Não, irmãos. Renúncia é aquilo que te custa, Senhor. Eu nego o meu eu. Sabe a pior renúncia que nós fazemos, a maior renúncia que nós fazemos é do nosso próprio eu. Na nossa própria vontade humana. Para ser voz de Deus, eu tenho que renunciar ao meu eu, à minha vontade, para que Deus venha fluir na minha vida. Para que Deus possa falar através de mim, através das minhas atitudes. Irmão, não estou falando de ser voz de palavras, não. Estou falando de ser voz de vida. Porque a gente fala assim, ser voz de Deus é que eu vou falar, profetizar, agora eu sou profeta, agora... Não é isso. Só em falar assim, eu já estou dizendo que quem sou eu. Mostrando a minha soberba, minha falta de humildade. Deus quer que nós sejamos humildes na sua presença. Depende de nós sermos fiéis, irmãos. Depende de nós. Não é o que está ao nosso redor que nos define. É o que está dentro de nós. Salomão foi infiel tendo tudo. Jó foi fiel perdendo tudo. Os filhos de Eli se contaminaram estando rodeado de sacerdotes. Daniel não se contaminou, mesmo estando rodeado de más influências. Davi foi infiel sendo rei, José foi fiel sendo servo. Adão pecou no paraíso, Jesus obedeceu no deserto. Obedecer a Deus é uma decisão pessoal e não depende das circunstâncias em que você está. Jesus disse, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos e faremos morada nele. Meu irmão, ser morada de Deus, ser voz de Deus, fazer Deus usar, não depende das circunstâncias ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus depende de uma decisão que nós tomamos, independe do lugar. Independe do lugar. O inimigo não quer que você viva o seu propósito. Não quer que você tenha testemunho aqui nessa terra. Ele não vai querer.
Não pense que vai. Ele fez assim com Moisés. Ele falou assim: mata todas as crianças, porque sabia que dali havia um libertador. Então ele falou: mata, 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 mata. Jogaram ele ali no, no rio, já botaram ali, foi porque ele sabia que tinha um propósito na vida de Moisés. O diabo, ele não pode calar a voz de Deus, mas ele pode calar a nossa voz, a nossa vida, o nosso propósito, nos fazendo esmurecer, nos fazendo calar, nos fazendo ficar Zé fraquinho, uma pessoa que não tem que, sabe, a pessoa esmurecer o que Deus tem na sua vida. Irmão, o que Deus tem para cada um de nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração jamais sentiu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Não existe ninguém que não tenha propósito de Deus na sua vida. Ninguém. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer colocando sentimento de trauma, de incapacidade. Eu não posso, tirando a nossa identidade de adorador. Ele vai tentar de todas as maneiras tirar o nosso propósito. O que Deus tem para a nossa vida. Como ele não pode parar a palavra de Deus, ele vai querer parar a sua vida. Não deixe o inimigo roubar o propósito que Deus tem para você. O que Deus colocou na sua vida, ele não pode parar. Se você permitir. Não deixe o inimigo parar a sua vida. Seja um adorador, se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus. Irmão, aquela mulher que se lançou aos pés de Jesus. Vamos fazer uma comparação daquela mulher. Aquela mulher era pecadora, se lançou ali, jogou aquele vaso, molhou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos, beijou os pés dele, beijou os pés dele. O que aconteceu naquele momento? Que ela começou a adorar Jesus. O que foi que aconteceu? Começaram a se levantar pessoas. Se ele fosse profeta, ele saberia que essa é uma mulher pecadora. Se ele soubesse quem ela, se ele fosse realmente profeta, não deixaria nem essa mulher tocá-lo. Né? Não começaram a falar assim? Foi só ela começar a adorar. Meu irmão, comece a adorar. Seja um adorador. Pessoas vão se levantar, irmão. Você tem ouvido para ouvir a voz de Deus ou a voz do inimigo? E aquela mulher começou a adorar. Saberia, começaram a questionar. Eu achei muito interessante. Aí Jesus disse assim: vocês estão questionando a entrega dela. Mas desde que cheguei, ninguém me deu um beijo. Ninguém me ofereceu água. Ninguém me honrou. E se essa mulher está honrando com o que ela tem, e essa mulher está me honrando com o que ela tem de melhor, com tudo aquilo que ela tem, com a vida dela, com a entrega dela, aquele caríssimo que ela estava colocando aos seus pés. Sabe o que é interessante? O nível da entrega dela denuncia a falta de entrega deles. Estava denunciando a falta de entrega deles. Se não estivesse alguém entregando muito, ninguém ia perceber que aqueles caras não estavam entregando nada. Mas quando tem alguém entregando muito, fica muito claro que não está entregando, quem não está entregando nada ou quase nada. Toda vez que algo de verdade se estabelece, tudo que é falso se autodenuncia. Seja um adorador, irmão, independente do que estão falando. Deus pediu para você ser voz de Deus, não ouvido do inimigo. Seja um adorador, seja a voz de Deus nessa terra. É isso que Deus espera de nós. Agora, o que faz com que eu não seja a voz de Deus nessa terra? Desobedecer, com certeza, né? Isso aí eu não preciso nem falar, né? Que eu até botei aqui, falei, vou botar só por botar, né? Porque a gente sabe, para não ser voz de Deus, é só não obedecer. Eu não tenho como ser voz de Deus e ser desobediente, mas quero destrinchar isso aí um pouquinho mais, tá? Para eu não ser voz de Deus, eu tenho que ser amnético. O que é isso? Esquecer o que foi feito por mim. Pode ver que toda pessoa... Eu vou entrar aqui, irmão. Quem não é adorador, ou nunca se converteu, ou é rebelde. Então, preste atenção. Para que a gente não se rebele contra o Espírito Santo. Porque se eu quero ser voz de Deus, se eu quero ter Deus na minha vida, eu não posso me rebelar contra Ele. Amém? Então é sobre isso que eu quero tratar agora aqui, para a gente entender bem que ser voz de Deus não é ser profetizar, botar a mão na cabeça, sair
cantando, falando em línguas, falando... Isso aí não quer dizer nada, irmãos. A palavra de Deus, nós não seremos reconhecidos pelas línguas que saem da nossa boca. Nós seremos reconhecidos pelo fruto. Amém? Então, não é língua. Porque em línguas a pessoa fala até Deus seja maldito. Então, assim, preste atenção. Amnético, esquece tudo que foi feito por ele. Tudo que foi feito. A pessoa que se rebela contra o Senhor, esquece tudo que foi feito por ela. Anos da vida, a pessoa se esquece de tudo. Vira uma pessoa amnética. Tem amnésia. Tem amnésia. A pessoa que não quer ser voz de Deus, se torna uma rebelde, ele é insubordinado. Dificuldade de se subordinar à autoridade que Deus colocou sobre ele. A pessoa não tem facilidade em se submeter. Ele é insubordinado. Então, eu não tenho como ser voz de Deus se eu sou insubordinado. Não tem como. A pessoa que não pode ser voz de Deus é semeador de contendas. Em algum momento terá semeado contendas. Se a pessoa vem fofocar, falar mal, principalmente de autoridade, nós vamos já ver isso aí. Meu irmão, não tem como ser voz de Deus. Não tem como ser voz de Deus. Semeador de contendas. A pessoa é manipuladora. Joga de forma desonesta situações para chegar ao seu objetivo. A sua faz de um jeito para que as pessoas entendam que manipula as pessoas. Ela é manipuladora. Para nós amarmos, para nós sermos voz de Deus, irmãos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar aos cultos. Hoje nós vivemos um tempo, eu ouvi muito falar sobre, continua-se falando assim, não vou na igreja não porque eu não gosto de gente. Já viram? Tem até um cara famoso aí. Não gosto não, eu congrego em casa porque eu não gosto de gente, eu sou antissocial. Meu irmão, então não tem como viver no céu não, uma cabra desse. Não tem como. Não tem que amar os cultos, irmão. É viver a palavra, não é o que eu quero, é o que Deus manda. É obediência. Eu não gosto de gente, meu irmão. Tem gente que entra e sai e não fala com ninguém. Jesus Cristo, irmão. Se eu não negar o meu eu, se eu não mudar as minhas atitudes, não tem como, irmão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa é o último a chegar, o primeiro a sair. Não, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Comece a matar a sua carne, para que você tenha o Espírito Santo na sua vida. Nós temos que viver o Espírito Santo, amar ao culto, e amar e ir aos cultos. Não vamos ao culto por quem prega, por quem ministra. Não vou ao culto porque eu tenho vontade, estou com vontade hoje. Não é Deus quem faz o culto para mim, irmãos. Sou eu que venho cultuar Ele. Nós temos que entender isso. O culto é algo de você para Deus. Eu dou glória porque Ele me salvou, me libertou. Eu vim aqui para agradecer. Deus fala, tem comunhão com teus irmãos. Qual é o pai que não quer que os filhos vivam bem? Qual é, meu irmão? A gente tem filhos. Quem tem filho, né? Não falo, André, só tem um. Mas a gente que tem mais filho, né? Quando briga, a gente fica... Vou contar aqui uma situação que nem a Fran sabe. Estava lá a Thaís, a Fran e Júnior, lá em Boa Vista. Irmão, né, mano? A Thaís grávida, os hormônios lá no topo, né? Aí os dois se desentenderam. Pegaram aquela brigazinha, né, de irmão. Eu calei e só chorei. Não falei nada. A Fran nem sabe disso. Eu comecei a chorar. Aí eles começaram a ver que eu... Porque qual é o pai que gosta de ver, meu filho? Os filhos que não se entendem. Não tem, não existe. A gente dá vida por eles, assim como Cristo fez por nós, como Deus fez por nós. E eles se desentenderam. E eu só fiquei calada chorando. Aí eles saíram, um saiu brigado com o outro. E eu fui com a Thaís, como eu estava na casa dela, e eu fui dentro do carro, e não falei nada. Nem chorar alto, só saía lágrimas, sabe? Eu só ia enxugando. Só que ela é esperta, né? E ela viu. Aí ela começou, mãe, é o seguinte, não se preocupe não, já mandei mensagem para ele aqui, já tá tudo bem, Aí foi quando calentou o coração, porque a gente é mãe, a gente
Tem aquele momento, Deus fala, momento tu cala, momento que tu... Porque, irmão, quando eu me irrito, aí eles que vão chorar. Mas naquele momento era o meu momento, né? Então ela, mãe, se preocupe não, nós já estamos bem. Já estamos muito bem. Graças a Deus estou muito bem até hoje. Mas assim, qual é o pai que quer ver os filhos? Deus é assim, ele quer ver seus filhos juntos, irmãos. Deus não quer ver cada um na sua casinha, não. Eu quero ver meus filhos aqui me adorando juntos, alegres juntos, chorando juntos. É isso que eu espero dos meus filhos. Então, comunhão, congregar é necessário, é mandamento, porque eu quero ver os meus filhos na minha casa. É isso que Deus quer. Porque o pessoal fala, é chato congregar um irmão. Se você acha isso, se converta. Busca o Espírito Santo na sua vida. Senhor, mata o meu eu, meu irmão. Porque eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso ter comunhão. Ame os seus irmãos. Irmão, para eu ser voz de Deus, tem que ser comprometido com Deus. Comprometido com a sua palavra, comprometido com a sua igreja. Tem gente que não é comprometido. Não, eu congrego em casa. Irmão, como é que você ceia em casa? Como é que você se batiza em casa? Não entendo, então. Quem é que pastoreia a tua vida? Quem é que te aconselha? Quem é que prega para você? Ou você ouve pregador de youtuber? Entendo. Se alguém morrer na tua casa, quem é que vai no velório? Quem? Não tem como não ser comprometido com a obra de Deus, ser comprometido com o Senhor. Deus não tem compromisso com quem não se compromete. Para ser voz de Deus, tenho que ser comprometido com a sua palavra, com a sua igreja, com o seu povo, comprometido com Ele. Eu preciso. Para ser voz de Deus, não é sobre ser privilegiado, mas é sobre ter uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade para ser voz de Deus. Tem que ter testemunho, tem que ter santidade. Tenho que viver aquilo que eu falo, aquilo que eu prego. Que impacto a nossa maneira de viver terá sobre as pessoas? Quantas pessoas você inspira? Quantas pessoas olham para você e falam assim, tua vida me inspira. Não com essas palavras, mas entenda quantas palavras a pessoa pode falar. Assim, poxa, eu te tenho assim como um exemplo, um esteio. Quando acontece alguma coisa, eu penso em ti, penso em ligar para você. Quantas vidas nós temos inspirado com o nosso testemunho, com a nossa vida? Isso é uma responsabilidade, irmão. Não é um privilégio ser voz de Deus, é uma responsabilidade. Para eu ser voz de Deus, eu tenho que ter fruto, irmão. Fruto é muito importante. Há uma diferença muito grande entre fruto e resultado. Eu também vi esse exemplo muito lindo. Resultado é tudo aquilo que tem a ver com você, com suas conquistas. Nós conquistamos nossa casa, nós conquistamos, digamos, fazer isso aqui, nós conquistamos botar aquilo ali. Tem a ver conosco aqui, resultado. A igreja está crescendo, abrimos a igreja Cidade de Deus, Coroado, Vila do Equador. E assim, isso são conquistas que Deus nos dá. Estou dizendo que é maravilhoso, tá? Mas o que é fruto? Fruto tem a ver com o que a gente faz pelo outro. A árvore não come do seu próprio fruto, ela gera fruto para o outro. Será que nós temos gerado fruto? As pessoas têm comido da minha vida, do domínio próprio, da mansidão, da alegria. Será que eu tenho vivido a palavra ao ponto da pessoa comer da minha vida? Eu tenho comido da vida de vocês? Que nós possamos gerar frutos, irmãos. Quem quer ser voz de Deus tem que ter princípios. Isso é muito importante, ter princípios. Quem segue argumento, rebelde, né? Abandona princípios. Porque todo rebelde tem um argumento muito forte. Todo rebelde tem um argumento muito forte, mas abandona princípios. É muito importante. Tudo ia bem no Éden, enquanto só a voz de Deus era ouvida. Mas a serpente resolveu falar. E quem seguiu o argumento da serpente, deu nisso que a gente vive agora. Um argumento muito bom. Ele não quer que tu coma porque senão tu... Argumento. Não quis mais ouvir a voz de Deus. Não podemos ouvir argumentos, irmãos. Nós temos que seguir princípios. Sofismas, isso. Não para ouvir quem fala mal de sua autoridade
ou de sua igreja. Não pare para ouvir quem fala mal da tua autoridade que Deus constituiu, falar mal da igreja. Quem segue princípio e faz as coisas com alegria, irmão. Eu estou comentando sobre isso também, né? Acho que foi na dança, né? Aí são tantos momentos que eu nem me lembro. Você acha que foi na dança que eu vi um americano falando, achei muito lindo, ele falando sobre isso. Por que ele falava assim, por que Satanás, né, Lúcifer caiu? Rebelde, né? Sabe? Porque ele falou assim, Deus, por que ele caiu? Se o único trabalho dele era adorar a Deus. Aí Deus falou, tá aí tá o problema. Quando o que você deve fazer era para ser uma alegria, se torna um trabalho, aí começa a sua queda. Não é um trabalho adorar a Deus. Não é um trabalho vir à casa do Senhor. Se torna um trabalho, aí está sendo a minha ruína. O que costumava ser uma alegria se torna um trabalho, estamos a um passo do engano. Não é nosso trabalho estar na presença de Deus, é nossa alegria. Não foi porque era trabalho que olha, que Deus fez. Não foi porque era um trabalho que ele suportou a cruz, mas pela alegria que estava diante dele, que suportou a cruz. Não era um trabalho ali para a cruz. Eu não tenho que ir à igreja, eu posso ir à igreja. Eu não tenho que servir, eu posso servir. Eu não tenho que adorar, eu posso adorar. Eu não tenho que ofertar, eu posso ofertar. Ainda é uma alegria estar na casa do Deus vivo. Tem que ser alegria, irmãos. Tem que ser alegria. Para ser voz de Deus, eu tenho que ser submisso a sua palavra. Números 12. Depois você lê em casa, Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Ela achou, não, Deus também fala com a gente. Deus nunca disse que não falava com outras pessoas, irmãos. Mas aí é princípio de autoridade. Para ser voz de Deus, eu tenho que ser submissa à autoridade. Moisés errou um monte de vezes. Mas quem trata com autoridade é Deus. Não sou eu. Não sou eu. É Deus. E dali Miriam quebrou a cara. Ela e Arão se acharam. Não, Deus, por acaso Deus não fala também conosco? Aí Deus manda chamar os três, né? Vem aqui no tabernáculo, quero falar com vocês três. E lá eles foram. Irmão, não relata exatamente assim, tá, irmão? Só que a gente vai, né? Como eu vi a história, eu vi um pastor contando, achei muito interessante. Falou que os três estavam indo ali, e de repente Miriam se achou na soberba, né? Começou a subir aquela soberba dela, porque Deus fala conosco também, que negócio é esse? E aí, enquanto eles estavam indo para o tabernáculo, acendeu-se a ira de Deus contra Miriam e Arão e falou assim, opa, Moisés, eu ia falar com vocês três, mas eu quero falar só com os dois. Eu não quero mais falar com vocês, só com os dois. Aí Moisés falou assim, não, peraí, Deus falou que não é para eu ir não, só para vocês dois entrar. Aí a Miriam se achou, né? Tá vendo? Como Deus quer falar conosco e não contigo, vamos entrar no tabernáculo. E entraram e ali desceu a glória de Deus. E Deus se acendeu a ira contra Miriam e Arão ali naquele momento. Porque falaram mal de Moisés. Porque Moisés tinha pegado a mulher cuxita. E ali se acendeu a ira de Deus contra Arão e Moisés. Ou Arão e Miriam. E ali ela ficou leprosa. E o que é interessante, irmãos, é que quando ela ficou leprosa, Arão correu com Moisés. Correu com Moisés. Ajuda, pelo amor de Deus, senão ela vai morrer. E Deus ouviu o clamor de Moisés pela vida de Miriam. Em 7 dias ela vai ficar leprosa aí. Depois eu vou curar e ela vai pôr o clamor de Moisés. Para te ver como é que é. Então, assim, Miriam e Arão falaram mal de Moisés. Assim, ele falou assim, se houver profeta na terra, eu falo com ele. Olha o que Deus falou. Se houver profeta na terra, eu falo com ele. Com você, eu não falo mais. Ele falou isso para Miriam. Com você, eu não falo mais. Depois você lê lá. Deus não coloca a palavra na mesma boca que falou mal de uma autoridade que ele constituiu. Como alguém fala mal de uma autoridade que Deus constituiu e esse mesmo Deus coloca a palavra dele nessa boca? Como, irmão? Como Deus vai ser voz de Deus de uma pessoa que fala mal de uma autoridade que ele constituiu? Ah, porque é profeta, porque toca, canta, prega. Não é voz de Deus. Sinto muito.
Quem falou mal de autoridade não pode ser voz de Deus. Pode pregar muito bonito, pode cantar muito bonito, pode falar muito bonito, mas não é voz de Deus. Porque Deus não fala por quem fala mal de autoridade constituída por Ele. Esse é o Deus que nós servimos. Leia lá Números 12. Em toda a Bíblia, Deus perdoa o pecador. E em toda a Bíblia, Deus condena o rebelde. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Se eu quero ser voz de Deus, eu tenho que submeter. Muitas vezes não entendendo, muitas vezes, mas eu não vou me levantar. Quem trata é Deus. Deixa Deus tratar. O Senhor fala, eu é que cuido dos meus profetas. Deixa comigo. Você não tem nada que se meter em quem eu constituí. Se foi eu que constituí, você não se mete. É isso que Deus está falando para a gente. Que nós possamos ser voz de Deus. Porque nós seremos conhecidos pelo que nós fazemos. Quais são suas atitudes diante de Deus? Quais são suas atitudes diante da igreja? Quais são suas atitudes diante da sua família? No seu trabalho, na sua escola? Quais são suas atitudes? Porque nós não seremos conhecidos pelo nosso nome de crente, irmão. Nayuf, pastora Nayuf, não serei conhecida, mas serei conhecida pelas minhas atitudes. Eu aprendi isso com Judas. Judas não é conhecido pelo seu nome. O que significa o seu nome? Ele é conhecido pelas atitudes dele. Porque você sabe o que significa Judas? Alguém sabe? Sem o seu pastor? Não pode. Judas significa abençoado, louvado. Que nome lindo. Não é lindo? O significado de Judas vem de Judá. Judas vem de Judá. Significa abençoado, louvado, exaltado. Mas ele não é conhecido pelo... Quando você fala Judas, o que você lembra? Traidor. Traidor. Não é verdade? Então você não é conhecido pelo seu nomezinho de crente. Você é conhecido pelas suas atitudes. Eu não vou ser conhecido porque eu sou pastora Nayuf. Aí, pastora, não, irmão. Quais são as minhas atitudes? Quem sou eu? Aí eu sou conhecida. Que nós possamos viver realmente aquilo que nós pregamos. Que nós possamos ser voz de Deus aqui nessa terra. Que nós possamos viver o evangelho de Deus com tudo que temos, com tudo que somos. Para que Deus possa manifestar a voz dele na sua vida. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de louvor, antes que eu leve uma exortada.